Avança no Congresso o projeto que reabre prazo para repatriação de recursos no exterior. Plenário aprova cláusula de barreira para partidos políticos. Participantes de sessão temática criticam projeto que atualiza a lei do abuso de autoridade. E motoristas que dirigirem embriagados ou sob efeito de drogas poderão ter punição mais dura. Boa noite. A proposta que muda as regras para o fundo partidário e o funcionamento dos partidos foi aprovada hoje em segundo turno pelo plenário. As alterações no sistema eleitoral ainda precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. Entenda o que muda. Se a Câmara também aprovar a proposta, as eleições de 2018 serão assim. Só terão acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV os partidos que alcançarem uma cláusula de barreira, 2% dos votos válidos em todo o país na eleição para a Câmara, mais de 1.900.000 votos. E a votação precisa estar distribuída em pelo menos 14 estados. A cláusula de desempenho ficou muito restritiva, em solidariedade a partidos ideológicos como o PCdoB, o PSOL e a Rede. Nós vamos votar não, porque não dá para aceitar uma cláusula de desempenho que começa afastando partidos muito importantes, partidos ideológicos. Não é possível que o sistema político partidário continue se apresentando à sociedade brasileira de maneira tão deformada, senhor presidente. São 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar eleito por um partido que não alcançar a cláusula de barreira pode exercer o mandato, com limites à participação em comissões e na mesa diretora. Se quiserem, esses parlamentares podem mudar de partido a qualquer momento, sem perder o mandato. A partir de 2020, outra novidade. Acabam as coligações para os cargos proporcionais, vereadores e deputados. As alianças partidárias valeriam apenas para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Proposta que, nesse instante, acredito, o Senado estará aprovando em segundo turno. É a mais importante e fecunda transformação no nosso atual sistema político partidário feita nas últimas décadas no país. Não podemos esquecer nunca da importância do Partido Comunista do Brasil para a redemocratização desse país. Nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete e tratar o PCdoB como partidos que foram criados, partidos de aluguéis que foram criados pós-revolução. Não sou do Partido Comunista, divirjo, mas não concordo com essa posição. Acho que o Senado e a Câmara não pode, através de uma lei, acabar com a história de um partido político como o PCdoB. A PEC permite a criação de federações, legendas com afinidade ideológica se unindo para atuar como uma só sigla, mas precisam ficar juntas durante 4 anos. Em 2022, a cláusula de barreira fica ainda mais dura, 3% dos votos válidos no país em 14 estados. Partido sem voto é ONG. Então, eu tenho visto muitos partidos ditos ideológicos que abdicaram do voto e usam o partido simplesmente para negociar o próximo cargo na próxima prefeitura. Nós, até então, senhor presidente, entendíamos que outros caminhos seriam mais corretos para que fizéssemos a reforma política. Entretanto, vista a opinião da maioria dos partidos políticos do Congresso Nacional, nós chegamos ao entendimento de que deveríamos também apoiar a possibilidade de estabelecer no país a cláusula de barreira e o fim das coligações, com a possibilidade da criação das federações. E buscamos de forma efetiva, senhor presidente, exaustiva, eu até diria, uma negociação, diminuir o percentual inicial de 2% para 1%. E mostramos que essa diminuição faria com que mais 4 partidos não ficassem excluídos do funcionamento partidário, tanto parlamentar como direito à televisão e direito ao fundo partidário. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada lá, perdem o funcionamento parlamentar 14 partidos. Durante a sessão desta quarta-feira, foi convocada a reunião do Congresso Nacional para o dia 30 de novembro. Na pauta, os últimos destaques da LDO e vetos presidenciais.
O governo quer reabrir o prazo para regularizar dinheiro e bens que foram mandados ilegalmente para fora do país. O projeto, que começou a tramitar pelo Senado, sofreu mudanças até a última hora, com uma novidade que causou polêmica no plenário. A versão final do texto liberava a repatriação aos parentes de políticos. O projeto apresentado pela comissão diretora era enxuto, reabria o prazo para repatriar recursos e aumentava a multa e o imposto de renda sobre o valor legalizado. Na semana passada, o relator José Maranhão apresentou o parecer alterando os prazos e incluindo a possibilidade de repatriar herança, além de dividir o valor arrecadado com estados e municípios. O relatório ficou pronto na sexta, mas as negociações continuaram. Nesta quarta, o presidente Renan chegou ao Senado dizendo que o projeto seria votado. Fiz um acordo com os líderes, pedi o apoio de todos, obtive o apoio e nós vamos votar a matéria hoje no Senado. Antes da votação, o senador Romero Jucá apresentou um novo texto, liberando a repatriação aos parentes de políticos e agentes públicos. Nós estamos proibindo os políticos fazerem a declaração, mas os parentes estão sendo liberados desde que provem que tem patrimônio e origem distinta dos políticos. Exatamente porque o que estava se fazendo, na verdade, era uma penalidade a pessoas que, em tese, não tinham nenhuma relação econômica com esses políticos. O relator aceitou o novo texto, mas a oposição repudiou a mudança. Essa emenda está sendo chamada por aí afora de emenda Cláudia Cruz, a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha. E todos nós sabemos, e investigações que estão sendo feitas por aí afora têm demonstrado a utilização de parentes como laranjas. Não é possível que o país aceite uma patifaria dessa com essa tranquilidade com que faz o Congresso e o Senado Federal. Esse projeto, ele complementa o projeto inicial da repatriação. Portanto, o que valeu para aquela lei de ter que comprovar a legalidade, comprovar a origem e comprovar a idoneidade dos recursos, continua valendo. Depois de muita polêmica, os artigos liberando a repatriação aos parentes de políticos foram retirados do texto. A matéria foi aprovada e segue agora para a Câmara dos Deputados. O projeto amplia a repatriação a quem não reside no Brasil e a quem receber recursos no exterior em herança. Parte da multa a ser paga para regularizar o dinheiro terá que ser distribuída a estados e municípios. O projeto que define os crimes de abuso de autoridade foi debatido em sessão temática do plenário. A proposta é criticada por parte do Legislativo, por integrantes do Ministério Público e por setores do Judiciário, mas recebeu apoio na sessão. O projeto em discussão no Senado atualiza uma lei de 1965 para tornar mais rígida a punição para os excessos cometidos por autoridades, como, por exemplo, juízes, ministros dos tribunais superiores, promotores, delegados e policiais no exercício de suas funções. O texto define como crime de abuso de autoridade condutas que tentam impedir ou atrapalhar o exercício de direitos e garantias fundamentais e prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão, além de multas e sanções administrativas. Entre as críticas à proposta está a de que ela poderá inibir as investigações da Operação Lava Jato. A finalidade desse projeto é interromper ações como a Operação Lava Jato. É uma matéria polêmica, mas até agora, para quem eu vi querer discutir essa matéria, a intenção não é barrar a Lava Jato, muito menos atrapalhar qualquer investigação. Ao contrário, é reforçar a autoridade, mas dar parâmetros para que essa autoridade exerça, respeitando o direito dos outros, que é a sociedade e as pessoas individualmente. O propósito da alteração legislativa em debate é apenas e tão somente resguardar direitos dos cidadãos contra o eventual autoritarismo do Estado. Sua finalidade, senhores senadores e senhoras senadoras, portanto, é punir o abuso exatamente para resguardar a autoridade. Na sessão temática no plenário do Senado, o defensor público Carlos Eduardo Barbosa Paz defendeu que a lei atual é anacrônica e precisa ser atualizada.
principalmente para proteger os cidadãos mais vulneráveis, como, por exemplo, os presidiários. Há presos colocados em ônibus no Rio Grande do Sul porque não há espaço em penitenciárias. Então, fomos dos containers aos ônibus. O encarceramento provisório tem sido, sim, resultado de muitas condutas que sequer conseguimos dar conta e que, quem sabe, com uma lei um pouco mais atualizada, a realidade possa se mostrar menos dolorosa. A subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Fonseca, ressaltou que o problema não é falta de legislação para coibir o abuso de autoridade. Existe norma, existe a lei de abuso de poder e mais, vários dos tipos que se pretendem colocar na nova lei já existem no nosso Código Penal. Então é importante a gente dizer que nós não estamos trabalhando na ausência de regras. Para José Alberto Simonetti, da Ordem dos Advogados do Brasil, é inconcebível não haver punição adequada para os excessos cometidos pelas autoridades. Segundo ele, o projeto corrige essa falha. Reafirmamos o caráter democrático, humano e técnico da presente legislação, que visa acabar com práticas atentatórias contra a própria ideia de democracia, responsabilizando todos aqueles que se esquecem de que a única razão de existirem funções e poderes públicos é a busca do bem geral dos cidadãos e que as restrições à liberdade só podem ser realizadas em conformidade com a lei e de maneiras proporcionais e razoáveis. Esta sessão temática serviu, a meu ver, principalmente para desmistificar, acabar com a demonização da iniciativa do Senado. Pela internet, muita gente me pergunta por que agora esse projeto. Eu pergunto por que não alguns anos antes, uma vez que ele já está há 9 anos no Senado. Sem a menor sombra de dúvida, é oportuno. Uma nova sessão temática para debater a proposta está marcada para o dia 1º de dezembro. Entre os convidados estão o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Com um pedido de urgência já aprovado em plenário, a expectativa é de que o projeto seja votado no dia 6 de dezembro. A presidente do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 1º de dezembro o julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado. Renan Calheiros é acusado de ter tido as despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso bancadas por uma empreiteira. O senador se manifestou por meio de nota oficial. No texto, Renan afirma que, abre aspas, pediu oficialmente essa investigação ao Ministério Público no ano de 2007 e que é o maior interessado nesse julgamento. Fecha aspas. A Comissão de Senadores e Deputados que analisa a reforma no ensino médio reuniu especialistas nesta quarta-feira. Educadores reconhecem que a proposta traz mudanças importantes, mas alertam para riscos que podem prejudicar os estudantes. Foi a 6ª audiência pública sobre a reforma. A medida provisória permite que o aluno escolha caminhos diferentes durante o curso. Ele pode optar pela formação tradicional ou pela profissionalizante. Para o presidente do Conselho Nacional de Educação, é preciso mudar o ensino médio, mas a MP traz desafios para os alunos. Lá no 9º ano, você já pode fazer algum tipo de acompanhamento com o estudante para tentar identificar no entorno que ele tem, das competências, habilidades ou dos conhecimentos que ele tem, dos anseios que ele tem, poder fazer uma orientação para que ele já chegue lá no ensino médio, podendo fazer uma escolha da trajetória diversificada ou flexível que ele quer seguir. E também para os professores. A nova arquitetura do ensino médio vai exigir um professor diferente. Não dá para a gente imaginar de um professor totalmente focado numa disciplina só, que não consiga trabalhar de maneira interdisciplinar e que não consiga trabalhar com esse novo formato de atuação aqui. Para o presidente do Instituto Alfa e Beto, que formula políticas em educação, o ensino profissionalizante é uma vantagem, mas a escolha deve ser sempre do aluno. Só interessa a opção no sistema se o aluno puder exercitar. Você dá opção para o Estado regular, para o município regular, para a escola regular, não chega no aluno. Então, a escola tem que ser montada de uma forma que o aluno tenha acesso a essas opções. E o aluno vai estar em município pequeno, médio e grande. E nós não podemos diferenciar alunos. Para o presidente do Instituto Federal de Brasília, em vez de separar a formação tradicional da profissionalizante, o governo deveria incentivar a educação integrada.
aquilo que a gente tem de maior valor, que é o ensino médio integrado, que é a integração de saberes, que é a integração de pessoas, que é a integração de cultura. O médio integrado, ele é uma aposta, ele é um projeto que está em construção e ele vem com esse objetivo, que é possível garantir uma formação profissional sem negar, principalmente aos filhos dos trabalhadores, o direito à cultura. A medida provisória também amplia a carga horária do ensino médio, de 800 para 1.400 horas por ano. A proposta recebeu críticas durante a audiência pública. Sempre que o Brasil tem uma melhor escola pública, essa escola pública atrai aluno mais rico. Então, se vamos fazer só 3% ou 5% de escola de tempo integral, tenham certeza, os alunos ricos vão sair da escola privada e vão ocupar essas escolas. É para isso que é essa lei? O professor Moacir Alves Carneiro, autor do livro O Nó do Ensino Médio, apontou 20 problemas na medida provisória. Ela permite, por exemplo, a contratação de professores sem licenciatura para os cursos profissionalizantes. A MP dilui a profissão docente. Quando não se tem clareza sobre o conhecimento sistematizado a ser trabalhado, a ser ensinado, a ser planejado, organizado e operado com os alunos em sala de aula, qualquer um poderá ensinar, porque cada um poderá ser professor ao seu modo. Foi aprovado hoje o relatório da medida provisória que autoriza o Banco Central a comprar sem licitação papel moeda e moeda metálica fabricados fora do país por fornecedor estrangeiro. A condição para isso é de que haja uma situação de emergência. A MP ainda precisa passar pela análise dos plenários da Câmara e do Senado para se tornar lei. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou o projeto que estabelece um novo marco jurídico para as agências reguladoras. Criadas na década de 1990, as agências reguladoras fiscalizam os serviços públicos que antes eram prestados pelo Estado e que passaram a ser fornecidos pela iniciativa privada. Telefonia, transportes, energia. Atualmente temos 10 agências: ANEEL, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, ANA, ANTAC, ANTT, Ancine, ANAC, cada uma com sua lei específica. A proposta visa unificar as regras. A relatora afirma que não tem um brasileiro que não seja impactado por esse projeto. Nós estamos dando mais autonomia para que essas agências possam exercer bem as suas funções e não ficar aí na dependência dos governos de plantão. Ainda governo, muda o foco, a direção político-ideológica. Sai governo, muda tudo, vira uma instabilidade. A matéria faz parte da Agenda Brasil, uma pauta escolhida pelo presidente Renan Calheiros para acelerar a votação de projetos que podem incentivar a retomada do crescimento econômico do país. O governo que aí está quer colocar para frente o mais rápido possível o PPI, que é o Programa de Investimento em Parceria com a Iniciativa Privada. Muitas dessas PPIs, terceirizações ou concessões de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, elas têm as agências reguladoras que vão estar regulamentando, fiscalizando, controlando. Daí a urgência de nós termos uma lei segura que seja bom para todos. Primeiro para a sociedade, primeiro para o contribuinte, primeiro para quem usa o serviço e precisa dessa atividade econômica. Depois para aqueles que vão ajudar o Estado a desenvolver o país, que são as empresas concessionárias e permissionárias. Com 11 votos favoráveis, o projeto foi aprovado aqui na comissão. Se não houver recurso dos senadores para que ele seja analisado pelo plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. E na próxima semana, essa mesma comissão especial vai votar um projeto de lei sobre o trabalho escravo e outro sobre a regulamentação da terceirização. O projeto que aumenta a punição para motoristas que dirigem sob efeito de álcool ou drogas foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta veio da Câmara e foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Aloysio Nunes. Entre outras mudanças, o texto determina a reclusão de 5 a 8 anos para o homicídio culposo se o motorista tiver feito uso de álcool ou drogas.
Atualmente, a pena é de 2 a 4 anos. O projeto cria o tipo penal da lesão corporal culposa na direção de veículo, aplicada quando o motorista estiver sob efeito de droga ou álcool e o acidente resultar em lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. O texto também inclui, entre as condutas proibidas, a demonstração ou exibição de perícia em manobra de veículos. Por emenda do senador Antônio Anastasia, aceita pelo relator, o projeto exige nível 0 de uso de álcool pelos motoristas e permite a aplicação de penas alternativas somente quando a condenação for inferior a 4 anos. O projeto foi aprovado por unanimidade e seguiu para o plenário em regime de urgência. Na mão dessas pessoas, especialmente daqueles que dirigem embriagados, o automóvel é uma arma letal. Relembraria apenas que a violência no trânsito é responsável pela terceira maior causa de mortes no Brasil, ficando atrás apenas das mortes decorrentes da doença do coração e do câncer. A cada ano, o número de mortes aumenta, colocando o país entre os que mais registram mortes em acidentes de trânsito no mundo. Os dados estatísticos mostram que aproximadamente 40 mil brasileiros são mortos por ano no trânsito. A sociedade não pode tolerar homicídios decorrentes de direção abusiva em razão do álcool. As mães que perderam filhos no trânsito violento por motoristas irresponsáveis e embriagados devem estar prestando muita atenção no que está acontecendo aqui nesta comissão. E a estas mães e a estas famílias que perderam seus filhos, a maioria jovens, devem estar esperando que os senadores e as senadoras tenham aqui responsabilidade para que outros filhos e outras famílias não sofram as consequências dessa irresponsabilidade. A proposta, que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns, era um dos últimos da lista de projetos da comissão. Por isso, alguns senadores tentaram uma inversão de pauta, mas não houve acordo e a votação ficou para a próxima semana. É fundamental que se inverta a pauta para apreciação preferencialmente dessa proposta, uma vez que ela é motivo, inclusive, de grande pressão popular. Há grande interesse popular e nos cabe respeitar essa manifestação da opinião pública favorável à deliberação de uma matéria como essa de forma urgente. Se a matéria não for apreciada hoje, porque ela está na pauta de hoje, evidentemente não há nenhuma objeção em colocá-la como item 1 da próxima reunião. Muito obrigado, presidente. Durante a reunião da CCJ, os senadores também discutiram a proposta de emenda à Constituição que permite a realização de vaquejadas e rodeios. Foi aprovado o pedido de vista coletiva sobre a PEC, que será debatida em audiência pública na próxima terça-feira. As comissões de Educação e de Assuntos Sociais debateram cuidado integral na primeira infância. Os senadores ouviram especialistas sobre os desafios culturais, sociais e jurídicos enfrentados pelas crianças. A atenção e o cuidado no início da vida têm reflexos em todo o desenvolvimento da pessoa. O Marco Legal da Primeira Infância foi aprovado pelo Senado e sancionado neste ano. Para este especialista, a legislação está entre as mais avançadas sobre o tema no mundo. Vital Didonê destacou garantias importantes trazidas pela lei, como o direito a brincadeiras, a alimentação saudável e a proteção contra o consumismo. Ele também frisou a necessidade de reconhecer a criança como criadora de cultura. O cuidado do ser humano. Nós somos o que somos porque fomos cuidados. O ser humano não sobrevive e não se desenvolve se não for cuidado. E o cuidado que nos trouxe até aqui é o mesmo que cuidou da nossa infância, é o mesmo que tece os nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso modo de ser, o nosso estar e ser no mundo. A deficiência, tanto das crianças quanto dos pais, também foi debatida. Esta fisioterapeuta relatou casos em que atrasos eram apenas falta de oportunidades. Para ela, é preciso mudar a maneira de se pensar a respeito das deficiências. Elas são uma
nova forma de organização, para a qual a sociedade precisa saber se adaptar. Então, que peso do diagnóstico tem na criança com deficiência e o quão a gente tem que diminuir isso e dar vazão para o desenvolvimento infantil, que é pleno para qualquer criança. A audiência pública conjunta das comissões de Educação e Assuntos Sociais faz parte da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Este é o 9º ano que o Senado realiza a Semana de Valorização com a presença de especialistas de diversas áreas para, mais uma vez, destacar a importância de cuidar bem das crianças nos primeiros 6 anos de vida para construir um bom futuro. O Marco Legal da Primeira Infância, ele inova principalmente em matéria, inclusive, de quebrar paradigmas, romper tabus. Ele inova, inclusive, quando chama atenção, né, para os cuidados que a criança efetivamente devam ter. A TV Senado recebeu hoje do YouTube uma placa em homenagem aos mais de 100 mil inscritos do canal da TV na internet. O feito é reflexo da grande audiência durante as fases finais do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em agosto, mês em que foram contabilizadas mais de 56 mil novas inscrições. No YouTube, você pode acompanhar ao vivo a nossa programação e rever as matérias e programas que já foram ao ar. Para se inscrever, acesse www.youtube.com/TV Senado e clique no botão inscrever-se. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.